Bom dia, igreja. Pode se assentar. Uma salva de palmas para Jesus. Que bom ver vocês aqui. Mesmo na manhã friozinha, igual o Henrique falou, vocês foram corajosos. Venceram o frio, venceram a cama, cobertor. E estamos aqui, né? Para louvar e adorar o único nome que merece ser louvado e adorado, amém? Vocês podem estar notando a igreja um pouco vazia. Nossos irmãos estão participando do encontro com Deus, aquele que a gente vinha divulgando aqui nos cultos. Hoje chegou o dia, esse final de semana foi o encontro com Deus, então uma parte da nossa liderança, também nossos pastores estão lá participando. Creio que está sendo uma bênção também. O retorno deles vai ser hoje à noite, lá na Eucana, Curitiba. Então já deixo o convite para quem quiser participar dessa festa também, vai ser uma bênção. E nós estamos aqui, né, para louvar e adorar a Deus, porque isso nunca pode parar. E a palavra que eu trouxe aqui hoje é essa aí que está no telão: atraídos pelo fogo e transformados pelo chamado. Obrigado. Vou contar hoje sobre a história de Moisés. Todos aqui conhecem o Moisés, uma figura muito importante, né, da história da Bíblia ali. Escreveu alguns livros da nossa Bíblia e nos trouxe grandes ensinamentos. E aí eu quero falar hoje principalmente sobre o encontro dele com Deus na sarça ardente. Assim como nossos irmãos, eles estão passando lá pelo encontro com Deus, naquele retiro, naquele momento retirado para isso, nós também podemos ter um encontro com Deus todos os dias. Assim como Moisés se encontrou com Deus na sarça, nós podemos também nos encontrar com Deus no nosso dia a dia. E a palavra de hoje é sobre isso. E eu quero começar falando sobre a história do Moisés. Para quem não conhece ali a história, o Moisés, ele nasceu e o rei, ele estava caçando ali as pessoas, e ele fez um decreto para mandar matar todos os homens, as crianças ali nascidas homens. E a mãe dele não queria que ele morresse, né, óbvio. Aí a mãe dele foi lá, colocou ele dentro de um cestinho e deixou na beira de um rio. Imagine o seu desespero como mãe, né? Não quero que meu filho morra de jeito nenhum, então vou dar um jeito de salvar ele. Eu vou esconder esse meu filho, eu vou deixar com que aconteça alguma coisa aqui, para que meu filho não caia nesse decreto e seja morto. Então imagine, a mãe foi lá, pegou o Moisés, colocou num cestinho, deixou no rio, e o rio levou essa criança. Só que aí essa mãe não esperava o que Deus ia fazer na vida de Moisés. Aconteceu que a filha do faraó do Egito, o mesmo ali que mandou matar todo mundo, essa filha desse faraó encontrou Moisés naquele cestinho, se encantou com aquela criança e pegou essa criança para criar junto com ela. Então praticamente foi uma mãe adotiva de Moisés. Pegou aquela criança, abraçou, levou para o castelo ali, para onde eles moravam, e criou aquela criança ali com todo amor, com todo cuidado, e teve aquele amor, aquela conexão com aquela criança ali que era o Moisés. E aí o Moisés passou 40 anos ali vivendo com aquela família, né, aprendendo os costumes egípcios, tendo aulas sobre a sabedoria deles, os deuses deles, tudo aquilo ali que eles queriam passar para o Moisés. Ele passou 40 anos aprendendo aquilo ali. E aí eu gosto de dizer que ele passou 40 anos aprendendo a teoria, porque ele aprendeu muita coisa, né, os ensinamentos, os costumes egípcios, e tudo aquilo ali foi agregando no conhecimento dele. Só que Moisés, ele tinha um plano muito maior que esse ainda. Não era simplesmente Moisés ser salvo ali de um decreto e aprender os costumes egípcios. Deus queria mais. E aí o Moisés aprendeu essa sabedoria, esse conhecimento egípcio, mas uma frase que eu trouxe aqui é: você pode ter todo o conhecimento, você pode ter o talento, mas se Deus ainda não moldou o seu coração, ainda não é hora. Moisés, ele
eu tenho certeza que ele queria fazer alguma coisa, queria lutar por aquele povo ali, queria fazer alguma coisa diferente, né, deixar um legado para a geração, mas ainda Deus tinha que moldar o coração dele, Deus tinha que trabalhar alguma coisa ali no caráter dele que precisava ser transformado, para ele fazer grandes coisas, que era o que ele faria mais para frente. E aí aconteceu que os egípcios lá, eles aprisionavam os hebreus, maltratavam eles, tratavam os hebreus como escravos, e os hebreus, o Moisés, ele achava isso o cúmulo, né? Ele não gostava dessa situação, e uma vez ele viu o egípcio maltratar um hebreu e matou um egípcio. Imagine, se deixou levar pela ira, se deixou levar por essa situação, foi lá, matou um egípcio e fugiu. Falou, eu não vou mais viver com esse povo aqui, eu vou fugir daqui. E o Moisés fugiu, e ele foi encontrar com um povo, que eram os midianitas, lá no deserto. Era um povo nômade, né, que andava de lugar em lugar, ficavam pelo deserto, e esse povo abraçou Moisés. Moisés foi morar na casa de um homem chamado Jetro. Esse homem abraçou Moisés, e posteriormente ainda o Jetro até ofereceu a filha dele para casar com Moisés. Então Moisés escolhia, morando na casa do sogrão, né, vivendo ali com o povo midianita, e ali Deus foi moldando o coração de Moisés para fazer o que ele teria para o Moisés lá na frente. Ele estava no deserto, mas Deus estava transformando ele. E esse é um ensinamento importante para mim e para você. É no deserto que Deus transforma. É no deserto que ele pegou o Moisés, que era como se fosse um príncipe, e transformou em servo. Ele pegou ali o servo e transformou num grande líder que ia ser ali para frente. Então não se preocupe, irmão, se você está passando pelo deserto nesse momento, se você não encontra saída, se você não sabe mais o que fazer. Eu tenho certeza que Deus está ensinando alguma coisa, está moldando seu caráter e está transformando grandes coisas aí por dentro. Deus, ele trabalha no silêncio, ele não precisa nos provar nada, ele não precisa deixar escancarado para nós nada, simplesmente ele trabalha, todos os dias ele trabalha. E o deserto do Moisés foi mais 40 anos, né? Parece até engraçado, 40 anos ele viveu no Egito, mais 40 anos ele viveu ali com os midianitas, e então ele estava lá com 80 anos, imagina ali um velhinho já ali, né, 80 anos, e era ali que Deus ia começar o chamado de Moisés. E essa aqui é mais uma lição importante para nós. Às vezes nós queremos apressar o passo, apressar as coisas, falar, não, eu quero tudo para agora, quero tudo para já, mas Deus foi moldando Moisés por 80 anos, às vezes é difícil esperar 80 horas para acontecer alguma coisa, imagine Moisés que esperou 80 anos, às vezes a gente quer tudo para amanhã, para a semana que vem, não, ano que vem eu tenho que fazer tal coisa, mas não é no seu tempo, irmão, é no tempo de Deus, e o tempo de Deus para Moisés foi 80 anos, e com 80 anos ele estava assim pronto para viver o chamado dele. E lá naquele povo, nos midianitas, o Moisés, ele era um pastor de ovelhas, né? Aquele homem que cuidava das ovelhas, apacentava as ovelhas ali para o sogro dele. E aí um dia Moisés estava apacentando suas ovelhas ali, né, no meio do deserto, e existia um monte lá que se chamava Monte Horebe. E aí Moisés, né, com o seu monte de ovelhas ali, e de repente ele viu lá no meio do monte um arbusto, né, a palavra chama de sarça, pegando fogo, assim como essa imagem aqui mais ou menos. E imagine, né, Moisés olhou aquilo ali, só que para ele era comum aquilo ali, porque deserto, né, todos imaginam deserto, é um clima quente, né, e às vezes os arbustos ali são secos, então aquilo ali, quimicamente falando, o sol bate ali naquele arbusto seco, dá uma reação, aquilo ali pega fogo. Então isso era uma coisa normal. Eu imagino que durante esses 40 anos que Moisés pastoreava as ovelhas, ele já tinha visto muito disso. Moisés olhou aquilo ali e falou, mais um arbusto pegando fogo. Só que aí aconteceu uma coisa diferente dessa vez.
esse arbusto que estava pegando fogo, ele não se consumia, ele não queimava, não continuava ali. Quanto mais pegava fogo, mais ficava verdinho ali aquela planta. E aí Moisés se espantou com aquilo ali. Era um dia comum na vida de Moisés, ele estava fazendo ali o que ele fazia sempre, mas aconteceu uma coisa diferente. E aí eu entro na palavra de Deus, lá em Êxodo, capítulo 3, eu vou discorrer do versículo 1 até o versículo 7. E aí eu vou comentando aqui os versículos e vou trazendo alguns contextos ali para cada um deles. Então quem quiser abrir aí na sua Bíblia, pode abrir para acompanhar. Se não quiser, pode só ouvir também, tá tudo bem. Então lá no versículo 1 falava assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era o sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Assim como eu falei, aquilo ali ele não se consumia, aquilo ali ele pegava fogo sem parar. O arbusto pegando fogo era normal, mas aquilo ali pegando fogo sem parar não era normal. Eu imagino que Moisés deve ter ficado paradinho ali com as ovelhas, olhando para aquilo ali e falando: o que está acontecendo ali? Tem alguma coisa muito errada. Então aquilo ali, o fogo não parava de queimar, e eu trouxe até uma analogia aqui, do fogo que não para de queimar, né? Nós também temos que ter dentro de nós o Espírito Santo, que é o fogo que não para de queimar. Só que muitos de nós queremos ser igual, sabe quando você vai lá, coloca teu celular para carregar, carrega só 10 minutinhos e você quer que dure o dia inteiro? A gente vai lá, pluga ele, porque está com pressa de mexer, quer ver alguma coisa, o celular carrega ali 10% e você acha que aquilo ali vai durar o dia inteiro. Aí de repente acaba a bateria, você fica bravo ainda. Mas é porque você não carregou o suficiente. Nós também às vezes nos atraímos, queremos nos carregar das coisas de Deus, simplesmente vindo num culto de domingo, achando que isso ali vai ser suficiente para nossa semana toda. Mas não é, irmão. Nós temos que carregar nossa bateria dia após dia, com a palavra de Deus, com oração, com jejum. E aquilo ali que vai manter nossa chama acesa, que não vai apagar como aqueles arbustos que acendiam e apagavam. Que nós não venhamos ser assim como essas sarças normais, que apaga, acende, aí apaga, acende, apaga, acende de novo, apaga. Que a gente venha ser como essa sarça que queima, queima, queima e nunca deixa de queimar. E o versículo 3 diz: que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Então imagine, Moisés está ali com as ovelhas, normalzinho, aí ele olha aquilo ali e fala: que doideira, aquilo ali não para de pegar fogo, que impressionante, eu vou lá ver o que está acontecendo. Ou seja, ele foi atraído por uma curiosidade. E muitos de nós aqui também na igreja também somos atraídos pela curiosidade. Às vezes a gente quer estar lá onde está acontecendo as coisas por curiosidade. Às vezes a gente vem no culto por curiosidade. Vou ver o que aquele pessoal está se reunindo naquele galpão preto lá, o que está acontecendo. Eu quero ver o que está acontecendo. Eu quero ver por que aquele povo ali está sendo transformado, aquele irmão ali que era um baita mentiroso, está dando frutos, aquele irmão ali que não prestava nada, agora é pastor. Eu quero ver o que está acontecendo, eu quero ver o que tem transformado essas pessoas. E nós também somos movidos por essa curiosidade. Mas essa curiosidade, irmãos, ela não pode ser o fim. A gente não tem que ser movido só por curiosidade. Não, estou curioso para ver o que está acontecendo aqui, para ver o que está acontecendo ali. A gente tem que ser movido pela presença de Deus. Então a curiosidade, ela pode sim ser um gatilho. Vou ver o que está acontecendo. Mas é a presença de Deus que vai nos transformar, que vai nos fazer pessoas melhores. E aí o Moisés falou, vou lá para ver essa maravilha, que impressionante. E aí se aproximou. E eu tenho uma palavra para você, irmãos. Você pode até ter vindo aqui hoje por curiosidade,
mas eu tenho certeza que se você tiver com o coração sensível a tudo que Deus tem para você, você vai sair daqui com um chamado. E como o nome da palavra diz, vocês podem ter sido atraídos pelo fogo, por uma chamada no Instagram, por um convite pessoal, mas vocês são transformados pelo chamado. O chamado que Deus tem para cada um de nós é o que transforma. O chamado que Deus quer é que você seja como Moisés, que esperou 80 anos e daí depois foi viver o chamado dele. É isso que vai te transformar e é isso que vai fazer com que Deus se agrade com o seu coração. Deus te atraiu até aqui hoje, não foi por acaso, não foi por um convite de ninguém, foi porque Ele quis que você estivesse aqui hoje. Amém? E tem gente, irmãos, que vive pulando de sarça em sarça, movidos por curiosidade. Eu vejo que está acontecendo um movimento aqui, eu quero estar lá, e eu vou lá e pulo para lá, vejo aquela sarça pegar fogo, aí apagou, aí eu vou para outra, lançou um louvor ali, que top, eu vou ouvir aquele louvor ali, aquilo me queima, daí daqui a pouco já apagou de volta, daí eu vejo uma pregação, mais uma sarça pegando fogo ali, aquilo ali me queima, me consome, mas apagou, virou cinza novamente. E tem muita gente pulando de sarça em sarça, e sempre atrás do fogo dos outros. Uma frase que eu gosto de falar é: pare de se queimar com o fogo dos outros, queime com o seu próprio fogo. É muito fácil ver o Henrique aqui cheio de unção, com o que ele busca no secreto dele, cantar um louvor, tocar nosso coração, mas isso é ele, Deus. Você foi tocado pelo fogo, pela busca que ele tem, e porque o Espírito Santo habita em você, mas isso não é suficiente. Deus quer que você queime pelo fogo que tem dentro de você, o fogo que você vai buscar no teu secreto, que você vai construir uma intimidade com Deus. Então pare de se queimar com o fogo dos outros, pare de pular de sarça em sarça, de achar ali aquele fogo, sempre o fogo vizinho, e crie o seu próprio fogo, crie a sua conexão com Deus, aquilo que vai queimar e não vai parar de queimar. Você tem vivido do fogo emprestado ou de um fogo que Deus acendeu dentro de você? Essa é uma pergunta que primeiro me confrontou, para depois eu estar falando aqui hoje. Será que eu estou simplesmente queimando pelo fogo dos outros, pelo que os outros estão atraindo a presença, ou eu mesmo estou atraindo a presença para dentro de mim? Eu mesmo estou sendo um testemunho vivo daquilo que Deus tem para a minha vida. E aí o versículo 4 diz: o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui. Quer dizer, Moisés, Moisés. E aí ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E o tirar a sandália dos pés que Deus está falando ali, para mim tem dois significados. O primeiro, sim, é o mais óbvio, é a questão de honra, né? Moisés tinha que tirar as sandálias porque onde ele ia entrar era a terra santa, mas Deus queria passar uma lição muito valiosa para Moisés, e não só para Moisés, mas para todos nós, que tirar as sandálias também significa tocar a presença de Deus. Quando você tira as sandálias, teu pé está ali aberto. Quem que quer andar numa pedra pontuda ali descalço? Ninguém, porque você vai estar sentindo aquela pedra pontuda. Então esse ato de tirar as sandálias é porque Deus estava chamando Moisés para tocar a presença dele. Se ali era a terra santa, se aquele arbusto queimando fogo sem parar era a presença de Deus, ele queria que Moisés tirasse a sandália para acessar e tocar a presença de Deus. E todos nós, depois que Jesus se entregou naquela cruz, temos esse poder. Não é uma função exclusiva do pastor, do ministro de louvor. Todos nós podemos alcançar a presença de Deus. Basta você buscar, basta você encontrar na palavra, basta você orar, que você vai ter esse acesso direto a Deus. Jesus foi e deixou o Espírito Santo para habitar no meu e no seu coração, para ter esse acesso direto a Deus. Deus não está distante, irmãos, Deus está dentro de você. E aí Deus diz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar é santo. E também
Tirar as sandálias dos pés é abrir mão do conforto, da proteção e das barreiras. Simplesmente ele tira a sandália e tem acesso àquele lugar santo. E quem aqui já foi num lugar ali, ou quando chega em casa do trabalho, aquele dia cansado, tira o sapato e fica em casa, bem de boa, andando descalço, ou só de meia? Por quê? Porque é um lugar onde você se sente confortável, é um lugar que você quer estar, é um lugar que você sente descanso, que você sente conforto, e é um lugar que você sente a vontade, na sua casa, onde você tirou o sapato e ficou ali, tranquilo, relaxando. O chamado que Deus tem para Moisés é: Moisés, vem, toque minha presença e se sinta confortável nela. Saiba que aqui você é seguro, que você pode pisar descalço, que não precisa ter nenhuma barreira entre mim e você, porque aqui é um lugar que você vai ter paz, aqui é um lugar que eu vou te transformar, e aqui é um lugar que eu vou te levar muito além do que você imagina. E Deus, irmãos, Ele tem um banquete. Imagine aquela mesa farta assim, cheia de coisas que a gente mais gosta, só picanha, sushi, para quem gosta, muita coisa boa ali para que a gente se delicie na presença dEle. Só que a gente, movidos por curiosidade, buscando uma sarça que logo apaga, a gente é movido simplesmente só pelas entradas. Então imagine, você chega no restaurante, tem um buffet lá cheio de opções, mas você decide comer só as entradinhas, só as torradinhas ali, um pãozinho ali com azeite, e o banquete está lá te esperando, mas você se satisfaz só com aquilo. É isso que a gente faz no nosso dia, quando a gente vem no culto, se enche da presença, mas aquilo ali apaga. Ele quer que a gente se delicie nesse banquete que Ele tem para nós, irmãos. Ele quer que a gente coma da picanha, do sushi, do pão gostoso, tudo aquilo que Ele preparou para nós. E isso, nós temos que simplesmente tirar nossas sandálias, tirar todas as proteções que nos impedem de se achegar a Deus e se deliciar naquele banquete que Ele tem preparado. E eu vi uma história que um rapaz pegou e falou assim: você já sentiu uma fome, uma grande fome? E daí o cara falou assim: eu acho que eu já senti uma grande fome, assim, minha barriga começou a roncar, né, estava já começando a ficar com dor de barriga, e eu acho que aquilo ali era uma grande fome. Ele falou: não, grande fome é quando você está disposto a matar até uma pessoa que está do teu lado ali para você poder se alimentar dela. Papo meio estranho, né? Mas isso me confrontou, porque me levou a pensar: será que realmente eu tenho fome de Deus? Ou simplesmente estou me satisfazendo com as entradas? Realmente eu sou capaz de matar ali alguma coisa para poder me deliciar no banquete que Ele tem para mim? Ou simplesmente não, eu sinto uma fome pequena, já estou me deliciando com as entradas e não estou me satisfazendo com tudo aquele que Ele tem para mim? E isso me confrontou muito, e é uma coisa que nós temos que pensar: será que nós estamos tendo fome suficiente de Deus? Ou será que não, a gente está se deliciando com pequenas entradas, e aquilo ali está simplesmente matando nossa fome? Então que nós possamos ser sedentos mesmo por Deus, que a gente possa matar ali alguma coisa, matar nosso pecado, matar nossa carne, para se deliciar no banquete que Ele tem preparado para nós. Não vamos se alimentar só com entradinhas espirituais. Às vezes um versículo que eu vejo lá na notificação do celular, às vezes um stories de uma pregação que vai mexer comigo, mas já vai apagar o fogo, ou um louvor que eu ouço e mexe comigo, mas daqui a pouco já passa. Você foi criado para se deliciar no prato principal, na presença, na palavra, na intimidade com o Pai. E aí o versículo 6 continua dizendo sobre Moisés: disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Esse versículo talvez é um dos mais fortes, porque Deus, ele começa lembrando Moisés de quem ele é. Ele cita todos os antepassados de Moisés: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, sou o Deus de Jacó. Então Deus, ele te vê e Ele sabe de toda a tua história.
Nada é escondido aos olhos de Deus. Ele sabe do seu hoje, do seu ontem, do seu ano passado, de tudo que você fez, de tudo que você faz, de tudo que você ainda vai fazer. Ou seja, Deus começou falando com Moisés, dando um diagnóstico de quem ele é. Ele queria simplesmente reforçar a identidade de Moisés, mostrando para ele quem ele era, se abrindo. Eu sou Deus seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus começa o diálogo te lembrando quem ele é, e não quem você é, porque seu chamado não depende da sua força, mas da identidade dele. Tudo aquilo que a gente ainda vai fazer não depende das nossas próprias mãos, porque se fosse por nós, irmãos, a gente estava lascado, mas depende de Deus. A graça dele nos é suficiente, a misericórdia dele nos é suficiente. Então por isso que Deus chega para Moisés e se revela quem ele é. Às vezes Moisés podia ter aprendido muito sobre os deuses egípcios, e aí Moisés estava até meio confuso. Não, eu sei quem que é ali o Anubis, sei lá qual outro deus egípcio que tem, porque eu aprendi aquilo ali. E Deus se revelou para ele como: eu sou um Deus seu pai, um Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ou seja, eu conheço todos os teus antepassados, eu sei tudo o que você está passando, e eu tenho um banquete cheio para você se deliciar. Então, antes de qualquer coisa, de te enviar, de te entregar um chamado, de transformar o teu caráter, Deus, ele te diagnostica. Ele te chega num culto aqui como esse e fala: eu sei quem você é, eu sou o Deus que está do teu lado, eu sei de todos os sofrimentos que você está passando, eu sei exatamente da dificuldade que você tem, eu sei todo o buraco que tem no teu coração, e eu quero tapar esse buraco, eu quero simplesmente te transformar, porque o chamado que eu tenho para você é muito maior. Então Deus te diagnostica, Ele sabe onde você está e o que você precisa. Deus, ele não começa com uma missão. Ele não chegou para Moisés e falou: Moisés, vai lá e liberta aquele povo. Não, ele não começou com a missão. Ele começa com identidade. Primeira coisa que Deus quer fazer comigo e com você também é formar uma identidade em Cristo. Não adianta nada ele chegar e falar: irmão, Henrique, vai lá e pregue e cante naquela igreja lá. Primeiro ele vai falar: Henrique, vem cá, eu sou seu pai, eu estou com você, estou aqui para sarar todas as tuas feridas, para curar seus traumas, suas dores. Eu vou te transformar, eu vou te dar uma identidade em Cristo, para que depois disso você vai lá e entregue uma verdadeira adoração para mim. Para que depois disso você faça aquilo que eu te chamei para fazer. E antes de dar uma ordem, Deus se apresenta, né, e fala: eu sou o Deus do seu pai, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó. Deus, ele não te chama ignorando sua história, ele te chama justamente porque ele conhece ela inteira. E essa frase me confrontou muito, irmãos, porque tem gente que fala: meu Deus, como que Deus quer que eu seja pastor? Será que ele não sabe quem que eu fui? Será que ele não sabe tudo que eu já fiz? Como que Deus quer que eu trabalhe com assistência social? Será que ele não sabe que eu mesmo estou passando necessidade? Mas, irmãos, Deus, ele não te chama porque ele está ignorando sua história, mas sim porque ele realmente conhece ela inteira. Ele sabe que exatamente tudo aquilo que você está passando é o que você vai frutificar lá na frente. Eu costumo falar que o que Deus te cura é o que você vai ser usado para curar muitas pessoas lá na frente. Então, se Deus está te curando em pornografia, lá na frente você vai ser luz na vida de uma pessoa em pornografia. Se Deus está te curando em coisas físicas, talvez é esse dom que Ele quer te entregar para você ser uma pessoa com dom de cura. Então Deus, Ele sabe toda a sua história, e Ele sabe exatamente onde quer te usar. E por isso que o deserto é tão importante, porque às vezes nós não entendemos, e no nosso eu, a gente fica questionando Deus. Deus, mas por que eu estou passando por isso? Mas exatamente é esse momento que Ele está te transformando, está te lapidando e está te moldando, para que lá na frente Ele entregue a terra prometida, assim como Ele prometeu para Moisés. E no versículo 7 ele diz: disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Então o Senhor
depois de se mostrar quem ele é, depois de abrir sua identidade e falar assim, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele falou, agora sim, eu reconheço tudo que você está passando, Moisés, toda a aflição que seu povo está passando, porque os hebreus estavam aprisionados pelo povo egípcio. E ele falou, tenho visto a sua opressão, porque ele sabe todas as coisas, e também tem escutado o seu clamor. Isso é muito forte, porque às vezes a gente pensa, meu Deus, será que você não escuta nossas orações? Eu oro, e parece que quanto mais eu oro, mais eu estou lascado. Parece que eu oro para que Deus nos envie uma provisão financeira, mas eu estou mais na lama. Parece que quanto mais eu oro, mais assombração me aparece, né? Essa frase é famosa. Mas Deus escuta o seu clamor, e Ele deixou isso claro para Moisés. Eu sei o quanto eles estão sofrendo, Deus sonda nossos sofrimentos. Então você pode até achar que Deus está em silêncio, não está trabalhando, não está falando nada, mas Ele está te preparando para ser resposta das suas próprias orações. E isso é forte, irmão. Às vezes a gente pensa que, não, eu estou precisando de determinada provisão e outra pessoa vai vir me abençoar. Mas às vezes é um passo que você vai dar e você mesmo vai ser resposta das suas orações. Às vezes você ora pela sua família ser salvo, mas é você que vai ser usado para a sua família ser salvo. Então você mesmo pode ser resposta para as suas próprias orações, graças à graça e à misericórdia de Deus. Então Deus, Ele está trabalhando no silêncio, mesmo que a gente não veja, mesmo que tudo pareça dar errado, mesmo que esteja no deserto, Ele continua e continua trabalhando. Se quiser subir, Henrique, para a gente ir para o final. Deus, Ele sabe exatamente qual que é a nossa falta e o que você precisa. A nossa oração é simplesmente um ato de rendição e falar, Deus, está nas suas mãos. Ou você acha que é novidade para Deus a situação que você está passando? Ele simplesmente já sabe. E antes de você passar, Ele já sabia que você ia passar. Mas simplesmente o fato de você chegar para Ele numa oração e falar, Deus, eu preciso de você em determinada área. É um fato que a gente está sendo obediente. É um fato que a gente está se diminuindo para que Ele cresça dentro de nós. Então Deus, Ele nos chama para essa obediência, para que transforme nosso caráter, que a gente nos diminua realmente e que Deus cresça, senão a gente acha que tudo é pelas nossas próprias mãos, e a gente começa a achar que oração é barganha com Deus. Não Deus, se você fizer isso para mim, aí eu vou fazer determinada coisa. Não Deus, eu vou orar durante 7 dias aqui, aí você vai me abrir determinada porta. Não é assim, irmãos. Se for da vontade de Deus, já está estabelecido. A oração é simplesmente um ato de rendição e um ato de, Deus, você está no controle. Eu estou orando porque eu reconheço que você é meu Pai, você é meu provedor, você é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E muitos de nós queremos distância de Deus, não nos achamos dignos, mas Ele entregou seu Filho para termos livre acesso. Às vezes a gente olha para a nossa vida, para tudo que a gente faz e fala, mas já estou lascado aqui de vez, eu não sou digno, eu maltrato meus filhos, eu roubo, às vezes eu já até matei uma pessoa, sabe, a gente olha para o nosso passado e fala, eu não sou digno, mas hoje a gente está comemorando aqui na Páscoa justamente a ressurreição de Jesus, a ressurreição do Filho de Deus, que Ele nos entregou para que a gente restaure todas essas áreas da nossa vida. Nós temos livre acesso a Deus, simplesmente porque Jesus morreu naquela cruz por mim, por você, por cada um de nós. Simplesmente Deus não está preocupado com o que a gente já fez, Ele está preocupado com o nosso chamado e o que a gente ainda vai fazer. Assim como Moisés assassinou uma pessoa lá no Egito, Deus não está nem aí para isso, irmão. Ele simplesmente restaurou, moldou o caráter de Moisés e entregou uma nova missão para ele. Então, independente do que você já viveu até aqui, Deus quer te dar um chamado, quer te transformar, quer te remodelar e quer te entregar uma nova história. E o mais interessante é que Moisés, quando ele vê a Deus, ele cobre o rosto, assim como fala a palavra. Eu não sou digno, não consigo permanecer na presença. A glória de Deus era tão grande
que Moisés não conseguia olhar para Deus. Imagine você ver que tem uma coisa ali tão gloriosa, tão brilhosa, digamos assim, que você não consegue nem olhar. Sabe quando você acorda de manhã, tá tudo meio escurinho, daí você olha para o sol assim e fica com o olho meio japonês assim? Eu imagino que deve ser meio parecido. Moisés olhou para aquilo ali e falou: não sou digno de estar olhando para Deus. E é como nós, às vezes a gente não consegue se achegar a Deus porque a gente não se acha digno, mas o caminho está livre. Imaginem que o banquete está preparado nos esperando, e nós só não conseguimos se achegar a Ele. Nós temos que ter essa fome para poder nos achegar no banquete e chegar no nosso Pai, que está de braços abertos para nos receber. E Moisés ali diz que ele cobriu o rosto, não quis ver Deus, né, não conseguiu ver Deus porque a glória era muito grande. E simplesmente o que aconteceu? Deus entregou o que Moisés precisava fazer. Deus deu a missão, depois de reafirmar a identidade de Moisés, depois de falar que sondava todas as dificuldades, tudo aquilo que Moisés estava passando, Deus deu a missão para Moisés, que era libertar aquele povo. Os hebreus não vão mais sofrer, Moisés, você vai libertar aquele povo, você e seu primo Arão vão libertar aquele povo, vão ser voz de Deus para aquele povo. Então imagine uma multidão toda e você sendo líder daquele povo, para tirar aquele povo da escravidão e levar numa terra prometida, uma terra que emana leite e mel, uma terra que Deus prometeu. É isso que era a missão de Moisés. E Moisés, naquele primeiro momento, ele não conseguiu se achegar, não conseguiu nem olhar para a glória de Deus. Mas mais para frente, Moisés, no encontro que ele teve com Deus, ele subiu ao monte, ele teve esse encontro com Deus, e Deus deu para ele 10 mandamentos, irmãos. Deus deu 10 mandamentos que iam servir para esse povo estar mais nos caminhos do Senhor. E quando ele desceu com os 10 mandamentos, com aquela tábua escrito, todos os 10 mandamentos que Deus nos deixou, que nós temos até hoje para a nossa vida, falava que Moisés estava reluzente. Aí, não era mais Moisés que não estava conseguindo se achegar à presença de Deus, era o povo que estava esperando lá embaixo, que não conseguia ver Moisés. Então imagine você se encher tanto da presença de Deus, que as pessoas vão ver o Espírito Santo em você. Imagine você ter tanta intimidade com Deus, assim como Moisés, que as pessoas vão olhar para você e vão falar: o Espírito Santo, através da sua vida, reluz em mim. Era isso que aconteceu com Moisés. Moisés entrou na presença de Deus e saiu transformado, ele saiu diferente, ele saiu brilhando. Aí a palavra fala que as pessoas aí que não conseguiam olhar para Moisés. Então Jesus tem um convite para você, irmão, no dia de hoje. Ele está te convidando a se assentar na mesa e participar do banquete com Ele. Ele está te convidando a se deixar ser transformado, se deixar ser lapidado. Por mais que você se ache indigno, por mais que você ache que Deus está muito distante, eu sou muito pecador, eu sou muito falho, eu sou uma pessoa ruim, mas Deus, Ele está só te esperando, Ele quer te transformar, Ele quer te lapidar. Deus, Ele vai continuar se revelando através de várias sarças. Isso aqui pode até ser uma sarça que Deus está se revelando, está falando conosco, e Ele vai continuar, mas a chama que habita em nós, do Espírito Santo, ela não deve se apagar, ela deve continuar queimando, dia após dia, e a lenha que nós vamos colocar nela é o que mais importa, a manter essa chama acesa é o que mais importa, por meio da palavra de Deus, por meio da intimidade com Ele. Então, irmãos, eu faço um convite para você hoje, enquanto você reflete nessa canção que vai ser ministrada. Será que você vai só observar a sarça pegando fogo, ou você quer tirar as sandálias e acessar a presença de Deus? Você quer viver essa transformação, viver esse chamado, viver esse propósito que Deus tem para a sua vida? Às vezes a gente pensa: mas o que será que Deus tem para mim? A única certeza que a gente tem é que a palavra diz que os planos dele são infinitamente maiores do que a gente pode pensar. Então não adianta a gente ficar pensando o que Deus tem para mim, os planos dele são muito maiores. Basta você tirar as sandálias,
abrir o seu coração e se achegar na presença dEle.